Fala galera do Vascão, bora reagir a mais um vídeo top aqui, porque o Vasco está muito próximo de fechar com o Thiago Mendes e vem muito mais reforço por aí. O Vasco não quer passar pelo que passou nos últimos anos aí, beirar o rebaixamento. Escapou na bacia, né, nos anos anteriores, mas esse ano o Vasco tem que brigar ali na parte de cima, pelo menos do 10º para cima, para não dar essa, esse desgosto ao seu torcedor que já vem há muito tempo, né, galera? Olha, como o Pedrosa antecipou ontem aqui que o Vasco está de olho no volante Thiago Mendes, né? A gente trouxe essa notícia aqui com o Pedrosa. Eu quero saber a opinião do Robert, se conhece esse jogador, se é uma boa pro Vasco. Thiago Mendes, tá ligado? Passou pelo São Paulo, né? Jogou no futebol francês. E na França. Ele joga bem, ele joga bem parecido com a dinâmica do Tietê, cara. Cai como uma luva no esquema do Diniz, que é o cara que faz tudo, ocupa todas as... Pode jogar de primeiro, segundo terceiro? Volante, chega na área, vai lá, pega a bola do zagueiro, já também tá no ataque. Então acho que se o Diniz indicou, e com certeza ele já vislumbrou que esse jogador, esse atleta vai cair como uma luva no esquema dele. Pra quem não lembra dele, ele começou no Goiás, passou pelo Lille da França, depois no Lyon. Aí lá no Lyon o Flamengo tentou 3, 4 vezes. Exatamente. E atualmente ele tá no Al Rayyan, lá no futebol árabe. Então, joga mais como primeiro ou segundo? O Robert ele falou faz que tem a faz versatilidade. tudo. Acho que o Vasco procura mais um cara para primeiro homem de meio de campo. As 3 posições do meio ali. A minha única preocupação é a parte física dele. Se ele vai conseguir entregar o que o futebol brasileiro exige atualmente. Agora a preocupação é segurar o Rayyan, hein? Isso aí que é o maior reforço do Vasco, a na mão manutenção do Diniz, moleque, meu Deus, evoluiu demais. Se ele valia 15, hoje é 30. 30, pelo amor de Deus. Sobre quem pode chegar ao Vasco da Gama, né? Alguns nomes que fui apurar e não batem, né? Conversando com os dirigentes do Vasco da Gama, mas se vão chegar, alguns vão sair. Essa é uma lógica de mercado. Ontem no café eu falei, olha, só falta assinar o Léo Jardim. Então esse vai ficar. O Felipe Coutinho depende da negociação com o Aston Villa. Mas e outros? Esforça fica. Lucas Freitas fica. Luiz Gustavo fica. Jean Davi fica. Quem mais? Lloyd Augusto fica. Enfim, são jogadores que hoje estão no elenco do Vasco e alguns deles têm recebido sondagens. Gente, para que eu possa deixar muito claro para você, o mercado abre, né, a janela de transferências no dia 10 de julho, porém os clubes já estão mapeando os seus reforços, já estão buscando alternativas, e esses jogadores que eu falei não são jogadores hoje do elenco titular do Vasco, do time titular do Vasco. Eles pertencem ao elenco. Vão ser observados, alguns até mais de perto, pelo Fernando Diniz agora, porque o Fernando Diniz vai passar a conhecer um pouco mais esses atletas. Mas outros já estão ficando para trás, como se fosse uma fila, e aí o Vasco vai precisar abrir um pouco de espaço também na sua folha. Não adianta dizer, não, o Vasco está atrás do atacante XYZ. Pô, vai botar mais um atacante no elenco? Hoje, vamos lá, vamos anotar. Nós temos Rayyan, Verratti e Nuno, o trio titular. No banco, Adson, Lloyd, Garré e tá chegando o David. 7. GB, 8. Como é que você vai trazer mais um atacante? Falei Jean Davi? 9. Alex Teixeira? 10. Como é que você vai trazer mais atacantes se você já tem 10 no elenco? 3 jogam, 7 vão para o banco. E, na verdade, não vão os 7 para o banco. Muitas das vezes vão 4, 5 deles. Né? Porque o Garré e o Alex Teixeira podem fazer uma dupla função, jogar ali onde atua, por exemplo, o Felipe Coutinho. Mas numa boa. Não tem a menor chance do Vasco trazer sem tirar. Então, desses nomes que eu falei para você, torcedor, do setor de ataque, por exemplo, Jean Davi é um jogador que o Vasco observa porque sabe que há mercado para ele, principalmente por ele jogar
Ele tem sido convocado para a seleção chilena. Então é um jogador que não se adaptou ao futebol brasileiro, não se adaptou ao Vasco? Verdade, por enquanto não. Mas é um jogador que tem mercado, principalmente no país dele, no Chile. Um Colo-Colo da vida. Ele pode jogar no futebol uruguaio, o futebol sul-americano. Talvez mais difícil pensar numa negociação na MLS, mais difícil, né? Então, mas é um jogador que tem mercado. E aí o Vasco empresta, vende, faz uma troca. Ele é uma boa moeda de troca? Depende da posição que o Vasco vai buscar. O Vasco quer um atacante lado de campo, pelo menos, um camisa 10 e um 5/8. Não está descartada uma vinda de um zagueiro também, porque o Vasco quer buscar reforços. A minha única questão, e que eu venho debatendo aqui no nosso canal, é: reforço é para ser titular, para pegar a camisa e jogar. Óbvio que pode sair do time, pode não estar numa fase boa, mas ele vem com o status de. Porque eu entendo que o atual time do Vasco tem jogadores que seriam banco de reservas, né? Ficariam no banco se tivessem outros melhores na função. A nossa zaga é um exemplo. A parte de marcação de volante é outro exemplo. A própria armação, Felipe Coutinho não tem um substituto, por exemplo. É uma falha. O Verratti não tem um substituto. Talvez agora seja o GB. Anota na sua agenda aí. 6 da tarde, você, torcedor vascaíno, nós vamos entrevistar Felipe Carregal. Felipe Carregal é o vice-presidente jurídico do Vasco da Gama. Há muitos assuntos para serem debatidos. Recuperação judicial, reforma de São Januário, passa por uma questão jurídica muito intensa, negociação da SAF do Vasco, processo contra a 777, arbitragem na Fundação Getúlio Vargas. Olha, 5 temas importantíssimos, fora o desmembramento de cada um deles. Porque aqui você tem 3, 4 temas, aqui mais 5, 6, 7. Meu irmão, olha, o papo vai render. E eu conto com a sua audiência a partir das 6 da tarde ou 6 da noite, como você queira. Deixa eu recuar o time, já que eu comecei lá na frente, falando dos atacantes, né? E os zagueiros? Nós temos hoje à disposição a zaga titular, João Vitor e Lucas Freitas. Luiz Gustavo era titular, perdeu a posição. Maurício Lemos veio com o estado titular, mas não consegue ter sequência. Tem o Lucas Oliveira e o menino Lincoln. Então, 6 zagueiros no elenco. O Vasco já abriu mão do Capasso. Já abriu espaço nesse setor. Capasso já vazou. Esses jogadores aqui, os Lucas são observados, mas o Freitas está jogando. Então o mercado olha assim, opa, esse cara podia vir para cá. Já houve uma sondagem, um clube turco por ele. Inclusive, representantes estiveram no estádio, vendo bem de perto o Lucas Freitas. O Vasco não vai negociar? Ué, dependendo, valor que pagou, valor que pode levar, por que não? Né? É dinheiro que entra em caixa e aí você abre o espaço para trazer um zagueiro. Não está no radar, nesse momento, trazer um zagueiro. Se tiver uma oportunidade de mercado, com certeza. Ainda em relação ao Felipe Coutinho, que eu falei um pouco antes, o contrato dele com o Aston Villa segue. Os representantes dele estão buscando o Aston Villa para ter um entendimento. E o Vasco está esperançoso. Se não for um ano, pelo menos 6 meses com o Felipe Coutinho seguindo no Vasco da Gama. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí, galera do Vascão. O Vasco tem que manter um time competitivo para esse Campeonato Brasileiro, que retoma os jogos agora no dia 13, dia 12. Deixa eu ver aqui quando que o Vasco joga, né? Campeonato Brasileirão, Betano, aqui, Brasileirão, Betano. Vasco, calendário, primeiro jogo é contra o Botafogo, agora dia 13. O Vasco volta no dia 13. Caramba, que loucura. Dia 13, depois dia 15 já joga de novo. E joga lá já era pro Sul-Americano. Para jogar no dia 13 e no dia 15, eu acho que isso aqui vai ser alterado, gente. Não tem cabimento um negócio desse. 13, 14, 15. Pô, você vai ter um dia de descanso, mano. Um dia de descanso
Aí você descansa um dia, pega um avião, vai para lá por Medellín, eu acho, jogar na altitude contra o Independente Del Valle pela Sul-Americana. Olha, se for isso aqui mesmo, pelo menos é o que está aqui no calendário, já era, galera. Não dá, não tem como. Já é difícil jogar lá. E você vai ter um dia de descanso para jogar contra os caras. Impossível, né? Impossível. E aí o Vasco volta dia... Caramba! Não, tem alguma coisa errada nesse calendário aqui. Dia 17, joga contra o Juventude. 18, 19... Não. 20, 21, 22. Tem alguma coisa errada aqui, pessoal. Não sei se... E esse aplicativo que eu uso aqui, ele é legal, hein? Para ver os calendários dos jogos, né? Eu uso ele há muito tempo para ver calendário. E Vasco jogar... Ó, do dia 17 ao dia 22... Vamos lá, do dia 13 ao dia 22... Tá? 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5 jogos, cara. Não... 5, 6, 7. 7 jogos. 7 jogos do dia 13 ao dia 27. 8 jogos do dia 13 ao dia 30. É insanidade pura. Um dia de descanso, um dia jogo, um dia de descanso. Eu acho que isso aqui vai ser alterado, atualizado, porque não faz sentido, né, pessoal? Não faz sentido. Um dia joga, outro dia não. Isso aí nem rachão não consegue. Nem quem joga rachão consegue. Não dá, não dá.